Esse é mais um vídeo do 9º ano do ensino fundamental, do conteúdo de artes, do volume 1 do seu livro. E eu sou a professora Elisandra Santos. Eu quero começar esse vídeo te mostrando uma imagem para você me dizer que lugar você acha que é esse. E aí? Qual será o seu palpite sobre este lugar? Uma praça? Talvez? Não, porque tem paredes, né? Não pode ser uma praça. Será que é a casa de alguém, assim, tipo, muito importante, com toda essa escadaria? O que você tem a me dizer sobre este lugar que você está vendo na imagem? A imagem não deu para ajudar muito. Dá uma olhada nessa segunda imagem. Sim, temos pessoas agora nessa escadaria. Fica um pouquinho mais fácil? Tá um pouquinho mais fácil de saber? Então vamos a outra imagem. E agora? Agora pegou? Sabe qual é a dica? Agora a última imagem você vai saber com certeza. Dá uma olhada. E aí? Agora você já matou a charada, hein? Já deve saber do que eu estou falando. Sim, eu estou falando de um espetáculo de teatro. Sim, de que envolve teatro, dança. E como você pode ver, as fotos preto e branca dão a dica de que nós não estamos falando da atualidade, não. Porque às vezes a gente vê algumas coisas de teatro, a gente vê algumas situações por aí, algumas situações de arte, vai no museu, olha e fala assim: nossa, mas isso até eu fazia, mas isso não parece um teatro, isso parece qualquer lugar. Aí que você se engana. Faz tempo que os artistas estão inovando. E você sabe quando veio essa inovação? Na virada do século XIX com o século XX. Sim, o século XX veio para mudar o século, a forma das pessoas pensarem e principalmente a forma de fazer arte. Exatamente, como você pode ver nas fotos. Essa foto não é uma foto atual, não. Mas, professora, eu achava que teatro tinha que ter aquela coisa do cenário, de um figurino certinho, realista. Sim, tinha que ter. Tinha uma época que tinha que ter. Hoje em dia já é uma opção. Mas nessa época, dessas fotos que eu acabei de lhe mostrar, essa era uma inovação. Como eu disse, o século XX, a virada do século XX, veio para inovar nas artes visuais, na música, na dança e também no teatro. Existiu nessa época um movimento chamado movimento simbolista. O que é um movimento simbolista? O movimento simbolista, ele quer trazer uma coisa em principal: o oposto ao realismo. Dizer que o palco é um lugar de muitas sensações e que o que eu preciso ver quando eu vou assistir algo no teatro são as sensações e as emoções. Eu não preciso ver um cenário realista. Eu posso ver uma situação como essa, como vocês viram, somente escadas, um espaço vazio com um cenário abstrato. O que é um cenário abstrato? Um cenário que não vai dizer nada. Eu não sei se aquilo é uma casa. Eu perguntei para vocês no início da foto. Tenho certeza que ninguém achou que isso era uma casa, uma sala, uma cozinha, um banheiro, talvez uma praça, um estádio de futebol. Ele é abstrato, ele pode significar qualquer coisa e qualquer lugar. E o que importa quando eu vou atuar no teatro simbolista é a minha emoção e o meu sentimento. E não caracterizar de uma maneira real o que eu estou vendo, porque a emoção tem que ser maior do que a realidade. Esses cenários que vocês estão vendo aí é de um cara, de um arquiteto e cenógrafo chamado Adolf Appia. E ele revolucionou a história da cenografia do teatro lá nos meados do século XX, certo? Vamos ver mais algumas fotinhas dele, de espetáculo? O simbolismo não é a única mudança do teatro do século XX, mas lá em meados dos anos 20 existe um russo chamado Manholt, que faz um teatro que chamamos de construtivismo, aonde eles acham que o teatro tem que estar a serviço dos sentimentos da população, a população e atingir a todas as pessoas.
Mas com isso, o que ele queria? Ele acaba unindo-se ao Appiah também, nessa ideia do simbolismo, de criar cenário e tudo mais, mas o Manhold acha que o espectador, que é aquela pessoa que está assistindo, ela precisa estar consciente de tudo que está acontecendo e que ela está vendo um espetáculo diferente do movimento realista, que acha que você tem que olhar por um buraco de uma fechadura e ver a vida real. Não. Manhold não queria isso. Então ele faz o quê? Ele tira todas as cortinas do teatro. E quando eu digo todas, não é só a cortina que abre o teatro. É a cortina que os atores ficam escondidos atrás, que se chama coxia, e é a cortina da rotunda, que fica no fundo do palco e que esconde todo o maquinário. Nós vamos ver uma foto de um espetáculo do Manhold agora, dos anos 20, feito lá na Rússia, e a gente vai refletir um pouquinho sobre o que essa imagem nos diz. Apesar dessa ser uma foto preta e branca, nós conseguimos observar que, se tratando de um palco, nós não estamos vendo cortinas em nenhuma parte delas, certo? E vocês percebem que aquelas escadas que eu mostrei no início do vídeo, elas se repetem aqui. Eu tenho também no cenário alguma construção que me lembra uma casa, um moinho, eu vejo pessoas, mas eu não consigo dizer com exatidão que lugar é esse. Veja que a possibilidade de ter escadas no palco faz com que os atores possam usar as escadas para sumir de cena e para entrar em cena, ao invés de usar a tradicional coxia, que é aquele tecido que o ator fica escondido atrás antes de entrar em cena, né? Então a escada acaba criando várias formas desse fazer da cena, de dirigir a cena, e não mais ver a cena como uma lógica da realidade. Aqui nesse cenário, eu também posso observar que existem plataformas. Se vocês vão vendo, os atores eles estão cada vez parecendo mais baixos porque a escada desce por uma plataforma. Então isso é abstrato. Esse lugar pode significar qualquer lugar. Essa cena pode ser qualquer cena. Eu tenho uma construção atrás que também me dá referência de várias coisas, como eu disse, uma fábrica, uma prisão, uma casa. A gente não sabe exatamente o que é. A gente sabe que é uma construção aonde eu posso entrar, que lembra uma casa, né? Mas eu não posso afirmar com certeza o que é. Teatro construtivista do Manhold, o que era mais importante em cena era o ator. O Manhold acreditava que o texto era a coisa menos importante e que os elementos não verbais. O que são elementos não verbais? São a música, o cenário, o figurino. Todos esses elementos, eles têm mais valor que o próprio texto. Então, o texto é algo de menos valor. E tudo tem que trabalhar em serviço do ator. O ator é a parte mais importante do espetáculo. Com isso, o Manhold vai criar várias técnicas e estudos, né? Desculpe, não são várias técnicas, são vários estudos sobre a arte de interpretar. Porque ele não vai mais querer que o ator seja apenas algo igual uma pessoa da vida real. Ele vai querer que esse ator tenha um corpo significativo, um corpo que a gente fala que é presente em cena, que está ali de verdade, não fazendo de conta que está ali. E com isso, ele vai fazer um estudo de algo chamado biomecânica. A biomecânica do ator. Vamos lá no livro ver qual é a explicação de biomecânica? A biomecânica. Manhold atuou no Teatro de Arte de Moscou, onde frequentou a escola dramática e foi aluno do mestre naturalista Stanislavski. No entanto, começou a discordar dos princípios que regiam o teatro naturalista. Foi então que ele criou um novo método de treinamento de atores, chamado biomecânica. No naturalismo de Stanislavski, o personagem surgia de dentro para fora, resgatando a memória emocional do ator. Para criar uma cena em que o personagem vivenciava um estado de melancolia, o ator poderia, por exemplo, recordar-se de uma situação triste que viveu em sua vida real. Já no método de Manhold, a abordagem do personagem se dava de fora para dentro, uma vez que seu comportamento e atitude eram desenvolvidos por meio do movimento e do gesto. Para isso, Manhold investiu no estudo de técnica do movimento, como dança, acrobacia, esgrima, tênis, lançamento de disco e etc.
Dessa forma, o ator passaria a dizer com o corpo o que antes era dito com o texto. Além de técnicas corporais, o ator deveria estudar música, produção de espetáculo, cenário, figurino, iluminação e técnicas da comédia dell'arte. Lembra que eu falei do ator ser a parte mais importante da cena? E por isso todo esse treinamento corporal. Mas tem uma parte muito importante, que é o ator vai demonstrar os sentimentos de fora para dentro. Então, ele vai internalizar sentimentos a partir do trabalho corporal. Vai se fazer um trabalho de corpo, por isso ele tinha esse treinamento de biomecânica, aonde vai tentar marcar os gestos no corpo, fazer gestos com o corpo que signifiquem sentimentos para o ator. Isso é diferente do que existia do Stanislavski, porque o Stanislavski dizia que nós teríamos que lembrar e a nossa lembrança produziria um sentimento no nosso corpo. O Manhood está dizendo ao contrário, que você vai viver algo no seu corpo que vai trazer um sentimento para dentro de você. Então, essa é a parte super importante. O que eu falei do Manhood tem a ver com o construtivismo e o que eu falei do Stanislavski tem a ver com o naturalismo. Tudo isso no início do século XX, que o mundo estava efervescendo. E nós veremos muito mais sobre o século XX e todas as mudanças que ele criou na arte que estão presentes na nossa vida até hoje, certo? Mas agora eu quero fazer uma proposta de atividade. Eu quero que vocês pensem e elaborem um desenho de 2 cenários. Um cenário naturalista e um cenário abstrato simbolista, tá? Como as imagens do app. Um cenário onde eu posso interpretar tudo e um cenário que deixa bem especificado um lugar. Mas, para fazer esse exercício, eu gostaria de uma sugestão. Muito difícil você imaginar um cenário se você não pode imaginar uma peça. O que vai estar acontecendo nesse lugar? Então, eu gostaria que você pensasse numa história para elaborar esse cenário. E aonde você vai achar uma história? Você pode escolher uma história de um jornal, de alguma situação que aconteceu, que você leu no jornal da vida real. Aí você ilustra que lugar essa história da vida real que o jornal está descrevendo, e aí você pensa que se ela fosse interpretada de uma maneira simbolista num lugar abstrato, que poderia acontecer em qualquer lugar. Certo? E se você pode pegar uma história infantil, mas se você quiser fazer um pouco de teatro mesmo, eu vou te dar uma dica. Existe um dramaturgo muito famoso chamado William Shakespeare, e os textos dele você encontra livremente na internet. Você pode baixar, usar, ler. O Shakespeare, por exemplo, escreveu Romeu e Julieta, né? A famosa história de amor conhecida por todos. Então você pode pegar uma cena do Romeu e Julieta, você pode procurar, não precisa nem ser do livro todo, você pode imaginar uma cena. O importante é que para você desenhar um cenário, você tem que saber de qual história nós estamos falando, né? Não apenas só um cenário abstrato e um cenário realista, desenhar 2 lugares. Então o exercício é esse, certo? Busque um texto, uma informação e façam 2 desenhos. É importante que você escreva, né, de qual cenário você está falando, de qual situação você está falando. Então, eu peguei um texto do jornal que aconteceu isso, o cenário, aí você faz o desenho. Essa escrita é apenas para você delimitar o que você está fazendo, para quem ver o seu desenho saber do que se trata. E você vai fazer um lugar para a mesma cena, abstrato, simbolista e naturalista, realista, ok? Então, um bom trabalho para você, boa criatividade, escolha um texto que você goste, que é o mais importante, uma notícia que você goste e bora trabalhar essa criatividade aí. Até mais!